do povo paulista, na verdade, supre por 2 vezes o consumo diário de água de São Paulo. Né? São Paulo tem uma média de consumo diário de 3,5 bilhões, a soma desses sistemas leva, então, uma oferta de 7 bilhões de litros de água por dia à região metropolitana de São Paulo. Ou seja, não faz o menor sentido você investir 181 milhões em mais uma obra, tirar 2 metros cúbicos por segundo, né, de um rio que corta 5 unidades de conservação, que é vital para o abastecimento de uma cidade como Bertioga, e que também é vital, né, para todo o equilíbrio do ecossistema da região estuarina, ali da Baixada Santista. Na verdade, esta obra, ela afetará centenas de milhares de moradores da região da Baixada Santista. Né? Isso eles não falam. Eles estão preocupados com os supostos 4,5 milhões que eles vão abastecer em São Paulo. Né? Então, essa oferta, ela já é suficiente para abastecer a região de São Paulo com um nível de segurança bastante alto. Né? No entanto, né, qual é a intenção da Sabesp? Né? É, de fato, a segurança hídrica? Vimos aqui já que não. Né? O que a Sabesp pretende com essas obras de transposição, ou seja, em buscar água cada vez mais longe da cidade, sendo que ela não trata o esgoto da forma adequada, devolve o esgoto sem o tratamento adequado aos rios, poluindo rios na própria cidade de São Paulo. Né? Então, o que ela pretende é estocar o máximo do produto que ela vende, que é a água, na região que mais consome o seu produto, a região metropolitana de São Paulo. 70% do faturamento da Sabesp se concentra na região metropolitana de São Paulo. Com isso, ou seja, com uma oferta da mercadoria, porque a água para eles é mercadoria, né? Com a oferta da mercadoria que eles vendem na área que mais consome, as suas ações sobem na Bolsa de Nova York e na Bolsa de São Paulo. Então, o interesse da Sabesp nessa obra é meramente, imoralmente financeiro, comercial, né? E com a conivência do governo do Estado de São Paulo. Né? E em detrimento, como eu disse, de centenas de milhares de habitantes da região da Baixada Santista. Né? Isso vai afetar diretamente aqueles que dependem da pesca, isso vai afetar diretamente áreas de captação de água na cidade de Bertioga, né? Ou seja, vai afetar a população como um todo. Né? E para piorar, os serviços prestados pela Sabesp em Bertioga são péssimos, né? Da pior qualidade possível. Né? Quando a gente fala em universalização do saneamento básico, né, a Sabesp é motivo de chacota, de piada. Apenas 53% da cidade de Bertioga tem coleta e tratamento de esgoto. Né? E um tratamento ainda muito mal feito, porque pelas bocas de lobo da Sabesp, quando chove, sai água misturada a esgoto puro, e isso tudo vai dar na praia. Durante os períodos de alta temporada, a praia fica ali imprópria para banho por conta do péssimo serviço prestado pela Sabesp. Além disso, né, não há universalização do fornecimento de água tratada. Eles, inclusive lá, parecem até orgulhosos, né, por oferecer água para 98% das habitações regulares da cidade. Irregulares, eles não servem nenhuma. Né? Ora, né, não é possível, em pleno ano de 2018, a gente imaginar que 2% da população de uma cidade não tem água tratada, gente. A gente sabe que em outras regiões esse número sobe ainda mais. Né? Mas é impossível a gente falar, em pleno 2018, que existem pessoas que não recebam água tratada em suas casas. Né? E esse é o serviço que a Sabesp oferece à cidade. Por conta disso, a população bertioguense se mobilizou, né? Nós reunimos um grupo, um núcleo organizador do movimento, composto por aproximadamente 20 pessoas, e que conseguiu mobilizar a cidade.
o próprio Poder Executivo, né, e o Poder Legislativo, o Poder Executivo lá é do PSDB, né, se colocou, na verdade, ao nosso lado nessa luta, lutando contra a transposição do Rio, e o nosso movimento, a partir daí, começou a criar ações, né, a propor ações sistematicamente no sentido de lutar contra a imoralidade que é a Sabesp e o governo do Estado quando se trata da gestão hídrica em São Paulo. O movimento, no dia 27 de janeiro, realizou uma manifestação na rodovia Rio Santos sobre a ponte do Rio Itapanhaú, inclusive parando o trânsito. O deputado Newton Tato estava lá conosco, né? Participou da manifestação conosco. No dia 9 de fevereiro, na sexta-feira de carnaval, nós realizamos um desfile de um bloco carnavalesco de protestos chamado Unidos do Itapanhaú. Pela primeira vez, né, saíram 1.500 pessoas às ruas do Carnaval Bertioguense. Né? Pela primeira vez, a Globo local foi cobrir o Carnaval de Bertioga por conta do bloco de protesto, né? Ainda que eles sempre deem a palavra final à Sabesp, né, quando eles pautam as nossas lutas. No dia 26/3, nós realizamos uma audiência pública, pedida pelo deputado Alencar, lá em Bertioga. Colocamos 400 pessoas nessa audiência pública, e todos, em uníssono, disseram não ao processo de transposição do Rio Itapanhaú. No dia 29/4, realizamos o Festival das Águas, com aproximadamente 2.000 participantes durante o dia inteiro, com palestras, rodas de conversa, oficinas, tratando e sensibilizando, educando as pessoas sobre a questão hídrica. E no último dia 8 de maio, tivemos uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, na LESP, em São Paulo, onde, com muita propriedade, aqueles que participaram, né, rebateram os argumentos da Sabesp e da CETESB ali, e foi, como o deputado Rilo falou, inclusive, um massacre ideológico ali na audiência. Bom, para finalizar, eu queria colocar a postura do nosso movimento, Movimento Popular Salve o Rio Itapanhaú, como veementemente contra a transposição. Nós não abrimos diálogo em relação a isso, nós não aceitamos contrapartidas para a cidade, porque você não pode matar um rio e, consequentemente, todas as pessoas, impactar a vida de todas as pessoas que dependem dele e pedir contrapartida. Eu acho imoral isso, não ético. Né? Então, não aceitamos, entendemos que haja uma série de ações, né, muito mais sustentáveis, muito mais inteligentes para saber, como, por exemplo, estimular a utilização de água de reuso, investir na manutenção da rede, investir na fiscalização contra as fraudes, suspender esses imorais contratos de demanda firme, ou seja, pedimos uma gestão competente e honesta, né, da água, dos recursos hídricos em São Paulo. Solicitamos, né, ao Newton, e o Newton já tem nos apoiado muito, né, o apoio também, conversamos sobre formar uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado João Paulo Rilo, ele sugeriu também uma CPI, né, contra a Sabesp e a CETESB, principalmente, né, porque nós entendemos que não podemos transformar um direito humano fundamental em mercadoria. Não podemos comprometer a qualidade de vida de pessoas e do meio ambiente por interesses escusos, eleitoreiros do senhor Geraldo Alckmin e comerciais da Sabesp. E reitero que o Ícaro também pediu para que o atual governador de São Paulo, no mês de abril, nós protocolamos um documento pedindo um posicionamento, pedindo o cancelamento dessa obra, porque também o que nós precisamos é que ela seja cancelada, ela é uma obra sem sentido, né? Então, que ele cancele
essa obra, né? E que nos receba, né? Que se engaje, na verdade, a nossa luta, né? Mesmo porque sabemos que o governador ele tem um compromisso com a região que é a sua base eleitoral, que é a Baixada Santista. Então, na verdade, fazemos um apelo ao governador, né, para que cumpra com o compromisso histórico que ele diz ter com a região da Baixada Santista. Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado. Obrigado, Cadu. Registrar e também quer usar a palavra o Leopoldo Cavaleri, que é o oceanógrafo do Instituto Oceanográfico de São Paulo, né, da USP, representante da sociedade civil no GI-GERCO. Explica o que é isso também. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, excelentíssimo senhor deputado Nilton Tato, os gestores ambientais, Ícaro e Carlos Eduardo, Cadu, parabenizar pela demonstração de cidadania, de colocar sempre, eu acho sempre bom valorizar a disponibilidade que as pessoas têm para dedicar o seu esforço mental, físico, né, para uma causa que não é natural do seu dia a dia, né, atravessa a vida da gente de uma maneira desagradável, principalmente nesse contexto de instabilidade, de fragilidade, legitimidade das instituições públicas, né? A gente vê isso atravessando os diferentes poderes e, no âmbito do licenciamento, isso está muito patente. Eu integro e sou representante da sociedade civil no Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, é o GI-GERCO. É uma plataforma, um conselho de órgãos do Executivo e a gente tem a única representação da sociedade civil na estrutura de gestão da zona costeira, né? Eu acho muito importante, e congratulo a iniciativa de vocês, mas enviarem um comunicado para que o GI-GERCO tenha conhecimento dessa iniciativa. Por quê? Eu faço questão de frisar que a situação que a gente enfrenta hoje ali no Itapanhaú é estritamente dentro da zona costeira. Então, ela é um ambiente particularmente sensível, especialmente os manguezais e sistemas estuarinos, que são áreas de proteção permanente. Então, nada mais natural de que se leve essa discussão para o conhecimento desse colegiado, no qual inclui representantes do Estado de Santa Catarina e outros municípios e tudo mais. Um pequeno relato como é que o consultoria falou, só vai salgar um pouquinho, né? Para vocês terem uma ideia, os estuários são responsáveis, os berçários, pela produção pesqueira do país, da zona costeira. Em comunidades de pescadores artesanais, a frota industrial dependem dos estuários diretamente para que seus estoques pesqueiros sejam renovados, né? Esse estuário especificamente eu não o conheço, mas tenho certeza que ali ocorrem espécies de pescado importantes, né? Pescadas e tudo mais. Um detalhe técnico que parece que não é importante nesse sentido, todos os peixes marinhos, principalmente os que desovam em estuários, usam as águas menos salinas para desovar. Por quê? Porque na última fase de maturação das gônadas, das ovas desses peixes, chama-se fase de hialinização. Eles procuram um ambiente de baixa salinidade para encher o ovo de água, para poder o ovo se desenvolver num ambiente mais salino e sobreviver. Então, pequenas alterações de salinidade têm um efeito cascata no ecossistema que é difícil de perceber. Então, não, é um absurdo. A gente, né, traz aqui a nossa indignação compartilhada, o que precisar da gente também para poder levar essa questão no GI-GERCO. Melhor ainda, se tiver uma provocação do Legislativo, a gente leva. Existe uma intenção do GI-GERCO, né, do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, de tratar os temas da zona costeira integrados com a gestão de recursos hídricos. É uma tentativa já de muitos anos da sociedade civil, da academia, de olhar esse sistema e dentro das suas interconexões com a zona costeira. Então, isso tem que sair da alçada do Ministério Público Estadual, de alguma maneira,
Ministério Público Federal, a 4ª Câmara aqui de Meio Ambiente tem que estar envolvido, conta com a gente ali na nossa representação para levar isso adiante. Mais uma vez, parabéns e bom retorno para casa. Obrigado, Leopoldo. Chegaram algumas questões aqui pela internet, do Fábio Buenavita. E se a CETESB der a licença prévia para a obra? E se a Sabesp alterar a vazão proposta para uma vazão comprovadamente não impactante? O Rogério Sérgio traz a segunda questão. Não seria mais produtivo se os órgãos governamentais, ao invés de iniciarem uma obra de transposição, dessem mais atenção aos rios que canalizaram ao longo dos anos? Tais rios seriam um alívio não só para o problema da falta d'água, mas diminuiriam as enchentes e serviriam como fonte de lazer. Eu vou retomar então a palavra aqui para a mesa, para vocês responderem essas questões e também já aproveitar e fazer as considerações finais. Ícaro. Respondendo a primeira pergunta, né? Acho que o Cadu depois pode responder a segunda. A LP, a licença prévia, foi emitida em agosto de 2016. Então, já tem praticamente 2 anos. Se a Sabesp e a CETESB tivessem um pouco de... Eu não sei nem qual é a palavra que eu utilizo, mas se eles ouvissem um pouco o que a população solicitou, talvez esse monitoramento de 2 anos já estivesse pronto, ou praticamente pronto, né? Agosto de 2016, 17 e 18. Estaria com 1 ano e meio de monitoramento. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de, aproveitando a presença aqui, seria pauta, senhor deputado, que o contrato de demanda firme fosse ilegal. Deveria ser ilegal. Deveria ser ilegal as empresas que fazem a gestão dos recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos, fazerem campanhas de educação ambiental, uma vez que elas ganham por produção. Então, nunca no mundo capitalista a empresa vai fazer uma campanha contra seus lucros. Então, a Sabesp fazendo campanha para redução de consumo de água chega a ser hilário. E a gente vê, né, coleta de recicláveis pela empresa que faz a coleta de resíduos os não recicláveis, né? Nunca que ela vai querer que se colete os recicláveis. São algumas contradições que ainda existem no nosso país. Por fim, eu gostaria de fazer a segunda pergunta ali. Essa aqui que você quer, né, Cadu? Não, só para deixar claro, seria muito mais produtivo se não fossem retirados, obviamente, a água dos rios, água potável, né, a água pura dos rios. O governador cara de pau, o Geraldo Alckmin, até falou água puríssima do rio Sertãozinho, né, que vai servir o rio Itapanhaú. Pois é, porque você não pega a água do rio Tietê e limpa? Porque você não coleta 100% do esgoto e trata? Porque você não pega a água da Billings, que é podre, que durante todos esses anos de governo só apodreceu mais e trata, né? Pegar água puríssima é fácil, muito mais lucrativo. O Cadu comentou sobre o processo do GAEMA, né? A promotora entrou com um processo e, de pronto, a juíza deu a liminar. Só que, de pronto, também, os desembargadores derrubaram a liminar. Em dezembro de 2017, houve a votação, né, o julgamento da liminar, e, apesar do parecer ser positivo, ou seja, o parecer
dos desembargadores serem contrários à obra ou ao processo em si, quando você lê, a decisão foi para derrubar a liminar mesmo. Eu anotei aqui, eles deram presunção de legalidade. Ou seja, apesar do processo parecer todo ilegal, a CETESB tem autonomia e o que a CETESB fizer tem a sua credibilidade, entre aspas. Ou seja, a CETESB seria uma empresa que não poderia errar. Foi mais ou menos o que o desembargador colocou. Tá? Então, faço aqui um apelo final. A Sabesp não adianta mais, porque é uma empresa safada, que não respeita as pessoas, a gente vê, né? Fica feliz por atender 98% da população de Bertioga, 2% sem água tratada, isso dos imóveis legais, e barganhar com a Sabesp em troca de saneamento obrigatório. E a gente está em 2018, não poderia ter uma cidade, uma casa nesse país que não tivesse coleta e tratamento de água e esgoto. Então não existe barganha. Solicitamos então a CETESB, né, que é uma empresa que ainda se apresenta como séria, e após tudo que foi relatado aqui pelo Cadu, fizemos mobilização, tem processo, liminar, queda de liminar, dados técnicos, tanta movimentação, tantas coisas acontecendo, audiências públicas, audiência na Câmara dos Deputados Estadual, na LESP, audiência aqui nessa casa, e a CETESB ignorando tudo isso como se tivesse tudo bem, como se a população estivesse quieta. Nós não estamos quietos, nós não estamos calados, e não vamos deixar essa obra acontecer. É uma obra política, é uma obra com cunho financeiro por parte da Sabesp, e a CETESB precisa ter a responsabilidade de ouvir a população e ver o quão errada esteve quando emitiu a licença prévia e não pode emitir essa licença de instalação. Muito obrigado, senhor deputado, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Ícaro. Cadu? Também para responder as questões e também fazer as considerações finais. Pergunta do Fábio aqui, se a CETESB der a licença prévia para a obra. Bom, a nossa luta ela tem 3 vertentes. Uma luta de articulação política, uma luta de articulação jurídica, inclusive a Comissão de Meio Ambiente da Organização dos Advogados do Brasil de Bertioga está junto com a gente, né? E uma articulação de mobilização popular. Então, o nosso movimento é um movimento bastante organizado nesse sentido. A gente vai continuar com a luta, né? A luta também, a questão jurídica, ela está só começando, né? E se a gente não conseguir pela via estadual, nós vamos apelar para o Ministério Público Federal para tentar, então, impedir essa tragédia socioambiental anunciada. É uma tragédia socioambiental anunciada. Pergunta 2, e se a Sabesp alterar a vazão proposta para uma vazão comprovadamente não impactante? A Sabesp é uma empresa desonesta. Né? Desonesta porque manipula números, porque mente compulsivamente. Né? Então, não dá para se saber o que é uma vazão comprovadamente não impactante vinda da Sabesp e de estudos rasos, inadequados, como os que ela vem apresentado. A Sabesp tem manipulado o número, ela tem usado muito isso na imprensa, ela diz que vai tirar apenas, usa o termo apenas, 10% da vazão do rio. Ora, 10% da vazão do rio, o rio ele tem uma vazão de 21 metros cúbicos por segundo, eles vão tirar apenas 2 metros cúbicos por segundo. 10% é muita coisa. Né? Como o Leopoldo colocou aqui, uma pequena alteração num ecossistema frágil como o manguezal, ele pode gerar impactos enormes. Né? No entanto,
eles não vão tirar essa água da foz do rio, onde a vazão é de 21 metros cúbicos por segundo. Eles vão tirar do Ribeirão Sertãozinho, que é um dos formadores do rio, e lá 2 metros cúbicos por segundo corresponde a 60, dependendo da época, 65% da vazão do rio. Então, é um número mentiroso que eles trabalham, eles manipulam um número. Então, mais uma vez, respondendo ao Fábio, a nossa postura ela é inflexível nesse sentido. Não negociamos com a Sabesp, não aceitamos a obra de transposição e vamos lutar até o fim contra ela. Ponto. Né? Sobre a pergunta do Rogério, se não seria mais produtivo se tratasse, limpar, desenterrar os rios da cidade. Ora, claro que seria. Né? Muito mais produtivo, muito mais sustentável, mas isso não interessa para a Sabesp porque isso não valoriza as ações da empresa. O que valoriza as ações da empresa é estocar água na região que mais consome o seu produto. É uma visão meramente comercial, imoralmente comercial. Imoralmente porque estamos falando de um bem vital para o ser humano, para a vida como um todo. Né? E para encerrar a minha fala, eu mais uma vez reitero que esta obra ela é imoral, né? A transposição do rio Itapanhaú ela é uma obra desnecessária. O governo do Estado de São Paulo, o senhor governador Geraldo Alckmin, ele inclusive reivindicou solidariedade ao povo bertioguense. O povo bertioguense é extremamente solidário. Desde 1954, permite que seja transposto o rio Itapanhaú, que leva a água para o sistema do Alto Tietê. Em 2015, eles dobraram a outorga do rio, a quantidade de água que tira do rio, sem nenhum tipo de estudo. Né? Ou seja, o bertioguense ele é solidário. Proteger o meio ambiente, né? Pensar nas questões socioambientais é solidariedade. A falta de solidariedade vem do senhor Geraldo Alckmin e da Sabesp. Aliás, a imoralidade vem deles. Né? Porque, mais uma vez, né? Colocar em risco ecossistemas tão importantes, né? Colocar em risco centenas de milhares de pessoas por conta de interesses eleitoreiros, escusos e interesses comerciais, isso sim é falta de solidariedade. Então, é isso, não a transposição do rio Itapanhaú até o fim. Muito obrigado, deputado, muito obrigado a todos. Obrigado, Ícaro, obrigado, Cadu. Viu, Leopoldo, eu conheço aquele estuário. Talvez seja um dos lugares mais bonitos do litoral de São Paulo. E é um manguezal enorme. Né? Tanto é que é uma região, além de ser um berçário importante, né, para várias espécies, ele também é um lugar, até pela beleza, é um lugar que tem a atividade da pesca esportiva, inclusive é uma atividade importante do ponto de vista de geração de trabalho e renda para a população local. Então, imagine o impacto que isso pode ter, entendeu, para o futuro com essa transposição. Acho ainda que, como foi dito aqui, eu acho que todo mundo que acompanhou, né, não foram feitos os estudos necessários, né, para saber o real impacto que pode ter do ponto de vista do impacto ambiental. O impacto social é previsível, sim. É previsível porque ali tem uma população, tanto da cadeia do turismo, que é a principal, talvez, atividade econômica ali de Bertioga, mas você também tem uma colônia de pescadores, e o pescado também é uma atividade importante, uma atividade econômica. Então, nós não estamos falando só do impacto ambiental. Eu cito, toda vez que tem algum empreendimento dessa ordem, com impacto em manguezais, eu cito sempre, talvez, o primeiro acidente causado pelo homem no litoral do Brasil, foi o canal do Valo Grande, lá em Iguape, e que
era um canal, no primeiro momento, de 2 metros de largura para cortar trecho na época do Porto de Iguape, que era um porto importante naquele período, né, para escoamento da produção agrícola do Vale do Ribeira. Hoje você tem lugares lá que tem mais de 200 metros, né, esse canal. E o manguezal daquela região, porque você mudou, né, a salinidade da água, e o manguezal, que também é importante naquela região, tá, ele não vem mais se reproduzindo. Então ele não está nascendo novo. Então, na medida que vai morrendo, quer dizer, com o tempo aquilo lá vai se acabar, tá? Para ver o quanto é necessário esses estudos para entender um pouco o impacto ambiental e, consequentemente, o impacto socioeconômico que vem na esteira disso aí. Aqui também, você que acompanhou, percebeu que, inclusive, é um questionamento que o próprio Ícaro faz. Então, para que servem as audiências públicas? Se faz audiência pública, tanto nas audiências feitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, como também no local, todos, com exceção dos empreendedores, né, foram contra, entendeu, o empreendimento. Então, a audiência pública, que é um ganho da sociedade, que é justamente para poder criar um espaço de debate com a sociedade, e aí a sociedade poder participar, né, e entender o empreendimento, ela está sendo jogada no lixo nesse processo por aquilo que a gente está percebendo. Tá? Tanto é que esses que querem fazer esses empreendimentos à revelia de qualquer legislação, né, ou de qualquer posicionamento por parte das comunidades locais ou da população em geral, eles querem também, aqui dentro desta casa, flexibilizar a legislação ambiental e ter retrocesso para acabar, inclusive, com direitos, né, do ponto de vista ambiental, que é ganhos da sociedade, são direitos difusos do interesse da sociedade, porque o meio ambiente não é, o que vocês estão defendendo lá, não é uma coisa de interesse só da população ali de Bertioga, ali é de interesse da população em geral, porque ali você tem bens ambientais que é de interesse de toda a sociedade e não só do local. Então, acho que a luta de vocês lá em fazer valer, entendeu, aquilo que vocês estão dizendo, é uma luta que não é só de vocês, é de toda a sociedade brasileira e que corre risco, inclusive aqui nessa casa. Eu, por fim, também quero aqui, porque aqui, pela fala de vocês, acho que foi muito patente o papel que a Sabesp vem fazendo, e quem está ouvindo, acompanhando, o que acontece? Eu imagino que esta pressão ficou implícito aqui, mas é a pressão que tem da Sabesp com o conjunto dos municípios que depende do Estado de São Paulo, que depende da Sabesp, que são refém desta companhia. Então, os municípios que têm lá a sua obrigação constitucional de assegurar o saneamento, o abastecimento de água, quando não consegue fazer por conta própria, né, você só tem a Sabesp lá para fazer isso aí, e ela fica refém, né, da Sabesp, e nesses momentos a Sabesp vem com a faca no pescoço, impondo, inclusive, os gestores municipais para aceitar determinados empreendimentos, independentemente do impacto que isso possa causar no futuro. Ainda vez, como vocês disseram aqui, que é grave você saber de uma cidade como Bertioga, do papel que ela tem do ponto de vista do turismo, entendeu, naquela região, né, de ver que 53% da população não tem acesso ainda à rede de esgoto, né, e com certeza, e foi bem dito aqui, eu conheço a região, aqui está falando dos imóveis legalizados, e você tem uma quantidade enorme de imóveis lá que são que não estão legalizados, e, portanto, a conta, o déficit da Sabesp com a população de Bertioga é muito maior, seja do ponto de vista do atendimento da água potável, seja do ponto de vista da coleta e do tratamento de esgoto. Quer dizer, um absurdo, entendeu, a forma da gestão que faz, e usa o empreendimento como negociata agora, com a promessa de vir atender isso aí. Mas todo mundo sabe que em outros lugares eles também depois não cumpriram com aquilo que prometeram. Tá? Isso é comum desta gestão da Sabesp, dessa gestão que vem há muitos anos.
aqui eu queria até chamar a atenção, e isso é importante para a própria população de Bertioga cobrar, porque o atual governador é da Baixada Santista. Precisa saber até que ponto ele vai assumir o compromisso com a população da Baixada Santista. Aqui está um caso específico da cidade de Bertioga, tá? Portanto, é uma região que provavelmente ele, né, teve muito voto, ele tem expectativa de ter voto, tá? E quero saber, é importante saber como é que vai ser o posicionamento dele, se ele vai ter coragem, entendeu, para poder barrar esse empreendimento aqui, que só tem impacto e não traz nada de positivo para a população de Bertioga. Por final, quero, como bem disse o Cadu, eu tive a oportunidade de participar de um dos atos, né, lá na região e percebi claramente, entendeu, a vontade da população local em cuidar do rio Itapanhaum, de cuidar daquele manguezal, da preocupação que tem do impacto que pode ter do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Então, a luta de vocês, quero parabenizar vocês lá pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela luta que vêm fazendo, parabenizar a população de Bertioga. Eu tenho acompanhado, inclusive nas redes sociais, lá de vez em quando. Então, isso mostra que vocês estão no caminho certo e, com certeza, serão vitoriosos. É papel desta comissão ficar atento, entendeu, na defesa do meio ambiente e na defesa manter preservado lá o rio Itapanhaum, que é um dos lugares, volto a dizer, um dos lugares mais bonitos do litoral de São Paulo. Parabéns pela luta lá que vocês vêm fazendo. Indo para o encerramento, a partir de amanhã, as apresentações dos palestrantes desta audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da Comissão de Meio Ambiente, na internet, no link Audiências Públicas. Agradeço a presença dos convidados, parlamentares e demais presentes, assim como a participação dos internautas. E lamento, volto a dizer aqui, lamento a ausência da Sabesp e da CETESB, foge da discussão, como também fugiu da discussão na audiência pública lá no local, né? Então, acho que eu quero aqui voltar a lamentar a ausência deles nesse debate e declaro encerrada essa audiência pública. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Milton. Obrigado.